Antes de começar, a gente vai apresentar um teatro hoje. O nome da peça chama-se Soldado Ferido. Eu queria ministrar uma palavra rápida. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 diz assim: subtítulo: a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele me disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, respondendo, justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram, e o espancando, se retirando, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Diga: sacerdote. Todo aquele que serve ao Senhor, seja na casa de Deus, seja pregando o Evangelho, é um sacerdote. A Bíblia diz que nós somos sacerdote. Amém? Todo aquele que trabalha em prol do reino de Deus é um sacerdote. E aqui a Bíblia está dizendo o seguinte: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho daquele homem que foi roubado e espancado, um sacerdote. Vendo aquele sacerdote caído ali, a Bíblia relata que passou de largo, ou seja, ele viu o homem caído, meio morto. O que significa meio morto? Espancado. Eu creio que, além de terem roubado aquele homem, bateram naquele homem. Aí você fala assim: Ricardo, mas bateram fisicamente? Sim, fisicamente. Agora nós trazemos para a nossa vida, nosso cotidiano. Muitas vezes, irmão, você vem para a igreja, o seu corpo físico até está bem, mas como você está por dentro? Ferido, machucado, muitas vezes meio morto. E aqui Jesus ele está comparando, ele está fazendo uma comparação para aquele homem que fez uma pergunta para ele: o que eu faria para herdar a salvação? E aqui ele está dizendo o seguinte, no versículo 32: e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou a largo. Ou seja, duas pessoas que conheciam a palavra, viram aquele homem caído, meio morto. O que fizeram? Nada. Fizeram nada. Aqui no versículo 33 diz: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando-se azeite e vinho, e pondo-se sobre a sua cavalgura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Então o que eu vejo aqui? Aquele homem samaritano, ele que não tinha nada a ver com aquilo, ele parou ali naquele lugar, viu aquele homem ferido, diz que ele tinha azeite e vinho. Ele pegou aquele homem que estava ferido, e o que ele fez? Versículo 35: partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores?
O que eu vejo hoje? A igreja, ela tem um papel fundamental na terra. É a única instituição que tem um Deus vivo, que responde tudo e todas as coisas. É o único que tem um Deus que ao terceiro dia morreu, e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Hoje Ele está vivo e passando no nosso meio. Aleluia! É um Deus que nos socorre, é um socorro bem presente na hora da angústia. Amém? E Ele mora dentro de mim, dentro de você. É a única instituição que tem a revelação do Evangelho. E cabe a mim e a você ter uma atitude como daquele homem samaritano. O que você quer dizer com isso, Ricardo? O que eu quero dizer para você é que o mundo necessita de vinho e azeite, mas não é o vinho que embriaga, não é o vinho que tem contenda, porque aqui o azeite e o vinho significa alegria, significa o óleo, ele cura, ele sara a ferida. E a igreja tem aquilo que o mundo necessita, que é a presença do Espírito Santo. Aleluia! Só que muitas vezes nós damos de lado. Pessoas que entraram nessa igreja, congregaram conosco, saíram daqui e não voltaram mais. Existem algumas pessoas que realmente não querem um compromisso com Deus. O que eu te aconselho? Se você pregou, se você foi atrás, se você evangelizou, você falou da palavra, orou com a pessoa, realmente ela não quer, o que nós podemos fazer? Só Deus. Mas muitas vezes nós não queremos dispor da nossa vida, não queremos dispor até mesmo do nosso tempo. E vou mais, este homem samaritano, ele gastou dinheiro em prol de ajudar aquele homem. Você quer ver uma coisa que hoje dói no crente? É quando mexe no bolso do crente. O que você está querendo dizer, Ricardo? Que a igreja, você está pedindo dinheiro? Não, não é isso, irmão. Eu estou dizendo para você que muitas vezes nós vamos ter que investir tempo, investir financeiramente, para poder fazer com que algumas pessoas conheçam a Cristo. Porque aqui eu não entendo que esse homem que estava meio morto, talvez ele conhecia Jesus. Talvez uma pessoa que está meio morto no mundo, cansado de apanhar do mundo, cansado de apanhar do diabo. E nós que temos a revelação da palavra, temos a obrigação como cristão de levar o azeite e o vinho para essas pessoas. Talvez você que entrou aqui nessa noite, você não conhece Jesus ainda. Você ainda não teve ainda a revelação de quem é esse Jesus. Eu quero dizer para você que esse Jesus não é aquele menino Jesus, não. Ele foi um dia. Ele é o Jesus ressurreto entre os mortos. Ele tem sobre ele toda a autoridade e todo o poder. E se você entrou aqui nessa noite precisando de algo, ele é o socorro bem presente para você na hora da tua angústia, diz o Senhor. Você que talvez conhece a palavra, se chateou, deixou de congregar, você sabe qual é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só que você precisa nessa noite tomar uma posição e voltar, porque nós somos um exército, o qual Deus, Jesus Cristo, Ele é o general, e Ele está na frente das batalhas, pelejando por nós. Maravilhoso. Glória a Deus. Você precisa tomar uma posição. Essa peça, ela fala justamente sobre isso, soldado ferido. Meu querido, irmão, irmã, você que hoje já conhece a palavra, a Bíblia diz que nós temos que estar revestidos a cada dia do poder que vem do alto, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6 sobre as armaduras de Deus. Só existe uma coisa, que é o escudo da fé, que nos
pastor do seu, na minha vida, talvez na vida do pastor da tua igreja. E o que eu quero dizer para você é que você tem que realmente olhar para o teu pastor e ter ele como exemplo. É ou não é, pastor? Nós temos os pastores hoje, tem que ser exemplo. Mas o que eu quero dizer para você é que se você se chateou por algum motivo, olha para Jesus Cristo, Ele que é o autor e consumador de todas as coisas, e Ele